Primeiro ponto, eu quero falar de um texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 3, é o próximo slide, que diz assim, ó, diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele tinha uma multidão que já estava seguindo ele ali, e ele vai, ele pede, ele entra no barco de Simão, ali no de Simão Pedro, e pede que ele afaste um pouco o barco da terra. E os detalhes, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Bom, não foi à toa que Jesus entrou no barco. Não sei aqui quantas pessoas estão assistindo, mas quando eu ia à praia, que faz um bom tempo que eu não vou à praia, às vezes eu estava na praia, assim, uma praia vazia, e a gente escutava a gente conversando, pessoas conversando. Não sei se alguém já notou isso, mas o meu pai, ele me explicou o porquê disso antes de eu me converter. Eu havia aprendido esse detalhe. A gente escutava as pessoas conversando e a gente não sabia de onde estava vindo, e meu pai me mostrou. É daquele barco. E o barco estava longe, longe, longe. E a gente ouvia as pessoas que estavam no barco conversando. Elas não estavam gritando, berrando, elas estavam conversando. E na praia, a gente ouvia de longe a conversa. A gente não conseguia entender muita coisa, porque estava muito longe. E meu pai, ele me ensinava, olha só, meu pai, meu professor de física, ele falava as ondas do mar, elas empurram as ondas sonoras e elas chegam aqui sem alto-falante. E eu falei, meu Deus, quando eu estava lendo o texto bíblico, eu me lembrei do que meu pai havia me ensinado. Eu falei, é por isso que Jesus pegou o barco. Porque Jesus podia estar em qualquer lugar, mas ele entrou no barco e ele se assenta no barco e ensina a multidão assentado. Então, a praia, a areia da praia é como um anfiteatro. Olha o detalhe. E Jesus falava à multidão, ele não gritava para as pessoas ouvirem ele, ele falava à multidão.